5 de setembro, batismo. O batismo, um dos 2 sacramentos ou ordenanças da Igreja, é o rito de iniciação ou celebração de entrada no povo da nova aliança de Deus. O batismo e a ceia do Senhor são os 2 sacramentos ou ordenanças que Jesus instituiu para a sua Igreja. Na Grande Comissão, Jesus ordenou que sua Igreja discipuladora batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Mateus 28:19. O elemento tangível desse sacramento ou ordenança é a água. Há várias divergências fundamentais entre as igrejas em relação a esse rito. Uma delas diz respeito a quem deve ser batizado. O batismo deve ser administrado a crianças, pedobatismo, ou a crentes, credobatismo. Uma segunda questão diz respeito ao modo. O batismo deve ser administrado por aspersão, respingar uma pequena quantidade de água sobre a cabeça de alguém, efusão, derramar uma grande quantidade de água sobre a cabeça de alguém, ou imersão, mergulhar uma pessoa completamente na água e trazê-la para fora da água em seguida. Nossa crença é de que o batismo deve ser administrado a crentes e não a crianças, uma vez que Jesus ordenou à sua igreja que batizasse discípulos e não crianças, como vemos em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Além disso, ele próprio foi batizado aos 30 anos de idade. Quanto ao modo, cremos que o correto seja a imersão, uma vez que o termo grego usado na Bíblia para batismo significa imergir ou mergulhar. Depois de sua ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão, em que um dos elementos-chave é o batismo de novos discípulos em nome do Deus triuno, conforme vemos em Mateus 28:18-20. As páginas do livro de Atos estão repletas de história de batismo. No final de sua mensagem no dia de Pentecostes, Pedro exortou seus ouvintes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Em obediência a essa exortação, 3.000 pessoas se arrependeram, creram em Cristo e foram batizadas, conforme vemos no versículo 41. Esse padrão é repetido em narrativas subsequentes. Os samaritanos creram em Filipe, que lhes pregava boas novas sobre o reino de Deus e o nome de Jesus, e deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. Atos 8:20. O eunuco etíope mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Atos 8:36 e 38. Saulo, em Atos 9:18 e 22:16. Cornélio e sua família, em Atos 10:47 e 48 e 11:16 e 17. Lídia e sua família, em Atos 16:15. Um carcereiro e sua família, Atos 16:33. Um grande número de coríntios, em Atos 18:8. E uma dúzia de discípulos de João Batista, em Atos 19:3-7. Foram batizados e tornaram-se seguidores de Cristo. O batismo associa pessoas ao Deus triuno, refletindo vividamente a identificação do crente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Recomendo a leitura de Romanos 6, do 1 ao 11, porém quero destacar o versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ideia semelhante é descrita em Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Além disso, o batismo é um ato de obediência realizado publicamente por uma igreja local. Portanto, não existe o autobatismo, a qual a pessoa recém-batizada é incorporada, conforme vemos em Atos 2, do 38 ao 47. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O batismo é um sacramento ou ordenança que Jesus deu à sua igreja para que seja aplicado em sua missão de fazer discípulos em todo o mundo. Esse acontecimento é uma celebração que encoraja tanto a igreja que administra o batismo quanto as pessoas que são batizadas.